A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, você está no canal Bíblia com Pai da Fé. Quero compartilhar um texto da Palavra de Deus com vocês, para que Deus possa abençoar toda a sua semana. O texto que nós vamos meditar se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2 diz assim: Desejai-vos afetuosamente, como crianças recém-nascidas, o leite espiritual, para que por ele vá crescendo. Em outras traduções diz: desejai-vos como bebê recém-nascido, o leite espiritual não falsificado, para que por ele possam crescer para a salvação. É bem claro aqui que Pedro demonstra que a pessoa, a criança, só pode crescer os seus músculos físicos naturais com o leite. Então a criança necessita de leite para que ela possa crescer os seus músculos físicos. Assim como o crente necessita da palavra de Deus para fortalecer os seus músculos espirituais. O tema dessa mensagem é fortalecendo os músculos espirituais. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, precisa ler a palavra de Deus para que você possa ser um crente maduro, um crente fortalecido espiritualmente. Olha, Apocalipse 1:3 vai dizer: bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouvem e bem-aventurados que guardam a profecia deste livro. Então nós somos felizes, bem-aventurados, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus e quando nós guardamos a palavra de Deus. Então você não pode negligenciar a leitura da Bíblia. Nós que somos cristãos, uma vez Jesus pregou um sermão muito duro, e esse sermão fez com que todas as pessoas fossem embora. E Jesus se volta para os seus discípulos e diz: vocês também não vão embora? E Pedro diz: para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Como nós podemos ir para o céu se nós não lemos a Bíblia? Então o crente que não lê a Bíblia, ele é fraco espiritualmente, ele é um crente raquítico. Assim como se a criança não tomar leite, ela não vai se desenvolver, ela não vai crescer, ela não vai amadurecer. Assim é o crente que não lê a palavra de Deus. Ele é um crente fraco espiritualmente, ele não tem crescimento, ele não tem amadurecimento, porque ele não está tomando o leite espiritual que é da palavra de Deus. Olha, Esdras 7:10 diz: busquei de todo o meu coração a tua palavra, para aplicá-la, para praticá-la e para ensiná-la. É o que diz em Esdras 7:10. Então Esdras, ele buscou de todo o seu coração a palavra de Deus, para que ele pudesse aplicar, para que ele pudesse vivê-la e para que ele pudesse ensiná-la. Primeiro nós aplicamos a palavra de Deus na nossa vida, depois nós vivemos a palavra de Deus, e só depois nós podemos ensinar a palavra de Deus. Olha, o Salmo primeiro é um salmo muito interessante. O Salmo número 1 diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, cujo seu fruto dá em estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Quer ter uma vida próspera, meu irmão, minha irmã? Leia a palavra de Deus. Não só leia, medite na palavra de Deus. No domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Coma a palavra de Deus como alimento espiritual, para que por ele você possa crescer na salvação, crescer na graça e no conhecimento de Deus, como escreveu Pedro. Para encerrar, Jesus falando o sermão da montanha. Ele vai dizer no capítulo 7, do 24 ao 27, nos últimos versículos do sermão da montanha, ele vai dizer, e olha, eu posso citar Tiago, né? Tiago diz: tornai-vos praticantes da palavra do Senhor e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então nós devemos praticar a palavra do Senhor. Mas Jesus, encerrando o seu sermão da montanha, ele vai dizer: os que ouvem a minha palavra e a praticam, semelhar-o-ei a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Correram os rios, vieram os ventos, vieram os vendavais, e aquela casa não foi destruída porque estava edificada sobre a rocha. Mas o homem que ouve as minhas palavras e não as pratica, semelhá-lo-ei a um homem que edificou a sua casa sobre a areia.
Vieram os ventos, os vendavais, correram os rios, e foi grande a destruição daquela casa. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, para que você possa ter uma vida espiritualmente saudável, abençoada, de crescimento espiritual, leia a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus, tenha o hábito da leitura da palavra de Deus, porque contém nela a vida eterna, contém nela a palavra de Deus. Então, nessa semana, tenha uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana vitoriosa. Não se esqueça de meditar na palavra de Deus. Tire tempo a sós com Deus para ler, orar e meditar na sua palavra. Não esqueçam de se inscrever no canal Bíblia com Pai da Fé e deixar o seu like. A todos uma semana abençoada e próspera no nome do Senhor Jesus.